Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma EBD, mais um ensino da Palavra de Deus sobre as nossas vidas, sobre os dons espirituais. Em falar nisso, você já assistiu os vídeos anteriores, ensinando sobre esse assunto para o nosso coração, para a nossa vida, para que a gente possa aprender e se aprofundar mais nas verdades do Senhor para nós? Então, se não assistiu, volte lá, assista, curta, compartilhe, faça isso agora nesse vídeo, aí embaixo, curta, compartilhe com outras pessoas para que possam aprender mais do amor e da graça de Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre milagres, sobre o dom do milagre. Eu não sei se vocês já ouviram alguém questionar ou dizer que é pecado muitas vezes orarmos por milagres. Será que há problema nisso? Para a nossa vida cristã, para o nosso crescimento espiritual. Por muito tempo, várias pessoas pensam que a atitude espiritual de desejar, de buscar por dons espirituais, especialmente na área do milagre mais evidente, é muitas vezes sinal de imaturidade, muitas vezes sinal de falta de fé, mas não é isso que a palavra de Deus nos mostra, não. A palavra de Deus diz sim que podemos olhar para os milagres de Deus e buscá-los sobre a nossa vida, sobre o nosso dia a dia. Lá em Atos, no capítulo 4, versículo 29 ao 31, diz assim ao nosso coração: Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. O exemplo de igreja para nós hoje é a igreja primitiva de Atos dos Apóstolos. E aqui no capítulo 4 você pode ver especificamente homens e mulheres orando para que o milagre do Senhor ocorresse, orando para que a graça do Senhor fosse mostrada à vida daquele povo. Gente, se tinha alguém ali que não precisava de milagres, era essa geração da época de Atos dos Apóstolos, porque eles viram Jesus, Eles caminharam no tempo de Jesus. Mas olha só, aqui eles tinham a certeza absoluta que não tem problema, Eles clamarem pela graça, pela misericórdia, pelo poder, pelo milagre do Senhor sobre a vida dele e do povo que estava em volta deles. É claro que eles não acreditavam em um milagre inconsistente na vida deles. Por exemplo, de clamar por milagres sem a direção do Evangelho, sem a direção da palavra de Deus, a verdade para o nosso coração. É lógico que eles não viviam a inconsistência de buscar maravilhas nas orações e não ter a palavra da cruz fervorosamente sendo vivida e pregada através deles. Então eles oravam sim por milagres. Aí a gente muitas vezes se pergunta, mas Jesus, em muitos momentos do seu ministério terreno, ele não repreendeu as pessoas que ansiavam por sinais, que buscavam, chamando essas pessoas de perversas, de adúlteras? Sim, Jesus fez isso sim, mas eram pessoas que ele denunciou que viviam de maneira enganosa, que eram escribas e fariseus incrédulos, que faziam isso ao buscar milagres e sinais só para testificar a sua incredulidade, só para testificar a sua própria vontade, o seu próprio querer e não querer a vontade de Deus e não a ação graciosa e poderosa de Deus sobre a vida deles. Então não há nenhuma motivação, não há nenhuma qualquer razão aqui que a gente não deva buscar pelos sinais de Deus, pela graça de Deus, pelo milagre de Deus sobre a nossa vida. Se as nossas orações, gente, são orações de pessoas, de homens e mulheres, que nascem de um desejo de ver Deus sendo glorificado, de ver o povo de Deus sendo liberto e rendido aos pés do Senhor, dificilmente Jesus responderia dessa forma que respondeu a esses escribas e fariseus dessa época. Agora, se nós queremos sinais e maravilhas para demonstrar poder que vem de nós mesmos, aí sim nós seremos repreendidos. Porque eles não são feitos para isso. E olha só o alerta de Jesus ao nosso coração.
Uma das coisas mais surpreendentes de Jesus para nós está lá em João, no capítulo 14, versículo 12, que ele diz: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Olha só o que Jesus revela aqui ao nosso coração, que aqueles que estão com Ele, que acreditam no seu nome, que creem nele, realizará obras ainda maiores do que a que ele realizou no seu ministério terreno aqui. Jesus aqui nesse texto, ele abre a capacidade dos seus seguidores fazerem as suas obras, o fato dele estar indo para o Pai. Ele deixou essa incumbência, ele deixou essa responsabilidade para cada um de nós. Então, assim, dons de milagres para a nossa vida. Como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, poder de Deus sobre a nossa vida. A palavra grega usada para poder aqui de 1 Coríntios 12, 10 é dunamis. O que significa isso? Para simplificar essas obras, realizações, esse poder de Deus sobre a nossa vida. Ainda que todas as curas sejam demonstração de poder, nem todas as demonstrações de poder são cura ao nosso coração. Então, olha só o que ele fala aqui pra gente. Existe sim os dons de milagres, Todas as curas são demonstrações de poder, mas nem sempre todas as demonstrações de poderes de homens e mulheres quer dizer que são curas, Quer dizer que é o dom de Deus para a nossa vida, porque existem muitos enganamentos por aí. Então, vamos definir o que é um milagre. A palavra milagre é usada desde para curar um paralítico, é um lado extremo, até para você que vai no shopping no final de ano e consegue achar uma vaga no estacionamento de maneira assim milagrosa, A gente entende milagre muitas vezes assim, A gente interpreta milagre muitas vezes assim, do simples ao mais complicado. Mas vamos determinar o que é milagre, sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. Um dos escritores, comentaristas do Novo Testamento, chamado Max Tuner, ele reúne algumas características do que é milagre. Ele diz assim, que a gente precisa entender que é um evento observável, extraordinário ou surpreendente, não pode ser explicado de modo racional em termos de capacidade humana ou outras forças conhecidas no mundo, é percebido como um ato direto de Deus e é habitualmente entendido como tendo um valor simbólico ou sinalizador. Por exemplo, aponta para Deus como redentor e juiz de todas as coisas. Mas parte do problema aqui é que muitos cristãos, muitos homens e mulheres de Deus, imaginam como se Deus estivesse distante do mundo, afastado de qualquer envolvimento direto e diário na vida das pessoas. Muitas vezes a gente pensa assim, milagre é um momento específico que Deus vai agir na vida do ser humano, do homem e da mulher, e se retira, e ele não está mais presente ali. Mas a palavra de Deus não testifica isso pra gente. A palavra de Deus testifica que nós temos um Deus que é envolvido com a sua criação em todo momento da história. Nem tudo será um milagre, mas nós temos um Deus que é envolvido com a gente a cada instante, desde o nascimento até a criação de uma folha, de uma grama, até a sustentação da própria vida do ser humano, porque o nosso Deus, ele é autor e Senhor providencial de todos os processos naturais e também dos sobrenaturais. Um outro comentarista bíblico chamado Wayne Grudem, ele propôs uma definição que previne a gente contra esses tipos de explicações errôneas, para que a gente se mantenha fiel às Escrituras. Ele diz assim, um milagre é um tipo menos comum da atividade de Deus, no qual ele desperta o respeito e admiração das pessoas e dá testemunho de si mesmo. Ou seja, nós temos um Deus que age na história em todo tempo e que também realiza o seu milagre em atividades comuns na nossa vida, para despertar respeito e admiração das pessoas
durante a caminhada. Deus sempre está presente na história. Deus sempre está presente no mundo, mantendo, sustentando, dirigindo todas as coisas até o fim de todas elas, até que todas elas cheguem ao destino final que Ele propôs, que Ele determinou na sua soberana vontade, vivendo, sim ou não, os milagres para a nossa vida. E a gente precisa entender isso sobre o nosso coração, sobre o nosso viver. Aí a gente muitas vezes fala assim, então, se milagres não é em todo tempo, Jesus não veio para resolver os problemas da dor do mundo? Então vamos nos explicar aqui. O ministério pessoal de Jesus não era focado na libertação dos indivíduos da dor, da pobreza, do demônio, das angústias. A morte na cruz não é o fundamento para a eliminação definitiva da dor do povo, que aconteça agora até chegar no céu. Ele não veio por causa disso. Jesus subiu ao céu para poder enviar o seu Espírito Santo, para que possamos fazer as mesmas obras de cura, libertação, misericórdia e milagres que Ele mesmo fez. Essas verdades aqui, que são relatadas, ela traz para mim e para você essa verdade que o Senhor ainda deu essa missão para mim e para você continuar ela aqui, de resgatar indivíduos, homens e mulheres que vivem na dor, na pobreza, dominados por demônios, por angústias, para vivenciar o milagre dele e a graça dele sobre a nossa vida. Aqui a gente não está dizendo que toda dor desaparecerá do mundo antes do retorno de Jesus, não. Se a gente viver o dom do milagre como deve ser vivido, não é isso. Mas Jesus veio dar um exemplo para a gente de como suportá-la, Se a gente for curado, glorificado seja o nome do Senhor. Se a gente for liberto, glorificado seja o nome do Senhor. Mas se Ele quer dar forças para a gente, para suportar todas essas coisas, glorificado seja também o nome do Senhor, que ministra misericórdia e compaixão sobre a vida de cada um de nós. É algo que excede a todo o nosso entendimento, Deus, Ele pode conceder a graça da cura à vida de cada um de nós, o poder da manifestação do dom do milagre à vida de cada um de nós, mas Ele também pode dar graça e força para sustentarmos a dor enquanto aguardamos o Filho Jesus voltar para nos buscar. E Ele continua sendo Deus em qualquer momento da história, em qualquer ato da história. Ele descreve isso para a gente, lá em Atos, no capítulo 14, versículo 3, diz: confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos dele. Então, nosso Deus, Ele confirma a sua graça sobre nós, realizando milagres. Ele confirma também a sua graça sobre nós, não realizando milagres, e só nos dando a sua graça e força, para que possamos ser sustentados. Então, note aqui isso para a vida de cada um de nós. Nós podemos sim orar fervorosamente por sinais e maravilhas. Nós podemos sim, como em Atos dos Apóstolos, orar apaixonadamente para que Deus sustente, para que Deus estenda as suas mãos, fazendo sinais e maravilhas hoje no nosso meio. Só que os milagres não podem ser palco de decisão para o nosso coração, para a nossa vida, acima dos rigores da vida, acima das perseguições que nós passamos, mesmo em meio às angústias, à calúnia, à mágoa, nós precisamos permanecer crendo nesse Deus vivo. Nós precisamos permanecer sendo servos obedientes em Cristo Jesus. Então, muitas vezes, o fato é que os milagres levam a vida da gente a ter sucesso na nossa maneira evangelística, de pregar, de clamar a graça e o poder de Deus. Sim, é um reforço tremendo da nossa fé no poder e na compaixão de Deus, mas ela não é a base para a nossa fé. Ela não é a base, o milagre não é a base para a nossa salvação em Cristo Jesus, certo? O que é a base para a nossa salvação? A morte de Cristo Jesus é a sua ressurreição, para que eu e você pudéssemos ter vida. Existem dons de milagres ainda hoje?
Existem sim, mas eles não substituem o amor e a graça de Deus sobre a nossa vida. E olha só o que a gente precisa entender. Os dons de milagre hoje é algo que permanece fixo? Uma pessoa tem o dom e pode curar a hora que quiser? Não. Acho que já foi até dito sobre isso nos vídeos anteriores, que a gente está estudando, tenho certeza, nos nossos vídeos aqui, para o nosso coração, para a nossa vida. Falando isso para cada um de nós. Nosso Deus realiza conforme a sua soberana vontade, no seu tempo, a sua maneira, para o bem comum de todos, como diz lá em 1 Coríntios 12, 7. Para o bem comum de toda a comunidade. Então, ele tem sim alguns momentos que a pessoa tem o dom de cura, mas ela não realiza a hora que ela quer. Ela realiza conforme a soberana vontade de Deus, conforme a graça de Deus para a vida de cada um de nós, para a honra e glória dele, em nome de Jesus, certo? Então vamos lá. Milagres, por definição, são eventos incomuns e extraordinários, certo? Eles não são acontecimentos diários que podem prever ou esperar com regularidade. Eles acontecem de acordo com a soberania de Deus, com a manifestação do poder sobrenatural de Deus, para a vida de cada um de nós. Os dons mais claramente sobrenaturais ou milagrosos depende do quê? Da revelação divina. Depende do quê? Da vontade de Deus para cada um de nós. Eles são permanentes? Não, são de acordo com a vontade de Deus. Então, a gente não pode pensar que a gente vai estender as nossas mãos e que a pessoa vai ser curada de maneira imediata, se não for a vontade soberana de Deus, que tem tudo no seu devido lugar e o melhor para a vida dos seus, ele não acontecerá. E Deus vai deixar de ser Deus por causa disso? Não, ele continua sendo Deus e Senhor para cada um de nós. O que vale é a palavra de revelação, o poder de Deus, sendo manifestada sobre as nossas vidas. O indivíduo não tem controle sobre o dom de cura. Quem tem controle sobre o dom de cura e quem opera é o poder de Deus sobre as nossas vidas. Então, o que cabe a nós? Continuar a orar, clamando pelo poder, clamando pelo milagre do Senhor, clamando pela cura sobrenatural de Deus. Eu creio que Deus continua a conceder dom de milagres. Eu creio isso, assim como ele fez na igreja primitiva, assim como Jesus vivenciou no seu ministério, eu creio que Deus continua a conceder dons de curar, muito semelhante lá na época de Jesus, quando ele mandou que o paralítico se levantasse, quando ele disse para o cego para olhar que ele enxergaria, quando ele tomou a menina pela mão e disse: levanta-te, quando essa já estava morta. Eu creio que Deus continua operando, mas é de acordo com a vontade dele e o querer dele. Então nós precisamos continuar crendo e orando. E se ele não realizar, a gente vai deixar de crer? Não, ele continua sendo soberano, dono de toda a história. Então a conclusão para nós é: creia no dom do milagre. Só que saiba que você não usa ele de acordo com o seu bel prazer. É de acordo com a vontade de Deus, com a soberania de Deus sobre a sua vida. Ele continua a realizar milagres hoje, Então, ele continua presente na história. Ele não está vindo somente para realizar milagres. Ele está em todo o tempo na história, cuidando de cada detalhe, cuidando na hora que você se levanta, do que você precisa para o seu dia a dia, assim como o que você precisa de maneira mais extraordinária e que às vezes é impossível para você. Continue crendo no poder e na graça de Deus. Amém? Vamos orar juntos? Senhor bendito, nós queremos nos colocar aqui diante da Tua presença nessa hora, Pai. Nós falamos um pouco sobre os dons espirituais do Senhor para a nossa vida. Eu quero te clamar para que nós possamos continuar a crer e a deixar aquecer o nosso coração com esse dom que o Senhor, meu Pai, disse que nós também poderíamos fazer se crêssemos em Jesus Cristo em todo o tempo, que obras maiores nós faríamos, mas que a gente, Pai, não tente reter esse poder como se fosse nosso, ao nosso bel prazer, que a gente entenda que é conforme a Tua vontade, o Teu querer e a soberania do Senhor sobre a vida daqueles que estão à nossa volta, que a gente possa continuar a pregar
a tua palavra de poder para nos restaurar, para nos renovar, para nos fortalecer e para nos transformar conforme a tua graça e o teu poder, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.